A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Festival Literário da Estante Virtual. Hoje a gente vai falar sobre literatura e música, os diálogos entre essas duas artes tão importantes na nossa vida. E eu vou receber a jornalista e escritora Cris Fuscaldo. Daqui a pouquinho ela já deve estar entrando aí. Não sei se vocês estão acompanhando o Festival Literário, mas ao longo desse mês de agosto a gente está fazendo várias conversas super interessantes sobre literatura, cultura e educação aqui no nosso Instagram. E além da nossa conversa hoje, semana que vem a gente ainda tem outras mesas, então fiquem ligados na nossa programação. E também queria já falar para quem está entrando aqui que a gente ainda não tinha tido essa dinâmica nas nossas lives, mas hoje a gente vai ter uma brincadeira que a gente vai sortear livros para quem estiver aqui assistindo. Então daqui a pouquinho eu vou explicar a dinâmica desse sorteio, então fiquem aí que vai ser bem legal. Deixa eu ver se a Cris já entrou. Se ela não tiver chegado ainda, eu já vou explicando a dinâmica para vocês. Acho que ela ainda não chegou não. Então eu vou explicar para vocês a dinâmica da brincadeira, que é assim, ó. A gente vai sortear 5 livros no final da live. E aí eu vou explicar o que vocês têm que fazer para poder concorrer aos livros. Os pré-requisitos para participar desse sorteio são: vocês têm que ficar até o final da live assistindo, para poderem também saber, né, o que vocês têm que fazer para poder ganhar o livro. E também vocês têm que chamar 3 amigos. E aí vocês convidem 3 amigos para entrarem, vocês printem também a tela, né, desse convite que vocês fizerem para a galera. E aí no final eu vou explicar o que vocês têm que fazer para ganhar esses livros. E aí eu explico toda a dinâmica, mas então fiquem até o final, convidem 3 amigos para assistirem. E aí no final eu explico o que vocês têm que fazer para ganharem esse livro que a gente vai sortear. Beleza? A Cris entrou aqui agora. Deixa eu chamá-la. Ela tá entrando aí. Alô, Tudo bem, Cris? Yasmin, tudo certo? Certo. Muito frio por aí? Olha só, eu sou muito calorenta. Eu sou muito calorenta. Eu hoje não estou em home office, hoje eu estou em office, em outro office, e aí eu Aham. saí com casaco, tudo, mas Não. não adianta. Ainda mais com live, eu fico nervosa, começo a suar. Imagina, mas vai ser uma conversa super leve e também super dentro do seu campo de atuação, então acho que vai ser super bacana. Para quem está entrando aqui agora, vou apresentar primeiro o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre como a música influencia os livros. Ambas, eu e Cris, adoramos tanto livros como músicas. E a Cris é escritora, eu vou apresentar, ela tem um amplo currículo, então acho que assim, ela sabe super falar sobre isso. Eu vou trazer algumas provocações, mas vou deixar que ela fale aqui, porque ela é jornalista. Vou trazer vários aspectos super interessantes do seu currículo que eu acho que não podem deixar de ser mencionados nessa nossa conversa. Você é formada em jornalismo, em letras, é mestre em letras e doutoranda no programa de literatura, cultura e contemporaneidade da PUC-Rio. Você já trabalhou em grandes veículos como o Globo, o Extra, Rolling Stone, MTV, com jornalismo musical. Também cobriu festivais de música no país, como o Rock in Rio, fez assessoria de comunicação para diversos artistas e também produziu releases, né, para gravadoras ou artistas independentes. Além disso, você é autora dos livros Discobiografia Legionária, que foi publicado em 2016, e Discobiografia Mutantes, álbuns que revolucionaram a música brasileira, que foi lançado em 2018. E também é cantora e compositora. Em 2017 lançou seu primeiro disco, Mundo Ficção. Primeiro, queria agradecer muito a sua presença no nosso festival. É um prazer enorme para mim e para toda a equipe da Estante recebê-la aqui na nossa conversa. E vai ser um prazer maior ainda conversar com você sobre 2 temas que a gente ama. Eu queria agradecer o convite, porque primeiro que eu sou compradora, tudo da estante virtual,
Agora eu sou sua seguidora, Yasmin Lisboa, é um prazer enorme estar aqui nessa conversa. Segunda conversa que a gente tem nessa quarentena Com ao certeza. vivo, e a primeira já foi muito boa. Eu sei que suas perguntas são sempre incríveis, eu tenho até medo delas, mas eu estou aqui para a gente dividir essa sintonia, para falar mesmo dessa sintonia aí que você falou, né? Essa química que a gente tem com os livros e com a música, e da química da música, dos livros e da música, né? Que eu acho que é uma coisa que precisa ser falada também. São dois campos que se unem aí. Bom, enfim, eu amo. Aí a gente vai conversar bastante. Tá ótimo. Então, vamos começar então falando sobre a sua relação, né, com essas duas artes. Como eu disse no início, para quem está chegando agora, a Cris se formou em jornalismo e também em letras. Ela é jornalista musical, cantora no departamento de letras. E aí eu queria te perguntar, Cris, na sua vida, o que surge primeiro, a música ou a literatura? E qual a importância dessas duas áreas na sua trajetória? Olha, a música surgiu primeiro, sem dúvida, porque, na verdade, a música surgiu quando eu estava na barriga da minha mãe ainda, ou antes, quando Deus estava planejando me botar no mundo, porque eu nasci numa família muito musical. Meu pai sempre teve banda, sempre foi um apaixonado por rock. Minha avó, mãe dele, era uma boêmia até, para a época dela, uma mulher até à frente do tempo, porque tocava piano, e não é que tocava piano clássico com partitura, não, ela sentava o samba, o bolero, umas músicas, música popular, né, na época dela, e então eu tive uma infância ouvindo Ciro Monteiro, Nelson Gonçalves, é, Taúfo Alves, e ao mesmo tempo Beatles, Rolling Stones. E aí minha tia, por sua vez, o irmão do meu pai, era fã de Elvis Presley. E aí minha avó, mãe da minha mãe, minha família da minha mãe não tem muita coisa com música, mas a minha avó, por exemplo, me levou num show de Amália Rodrigues. Enfim, coisas assim, muito. O gosto pela música, né? Muito, muito forte. Meu pai sempre teve banda na qual meu irmão, que desde pequenininho começou a tocar, ele era baterista dessa banda do meu pai. Minha mãe cantava na banda, então, sei lá, eu já ia para show com 6, 7 anos de idade, eu já estava vendo show de família. Eu ficava meio envergonhadinha lá no canto, né? Porque eu não entendia muito bem aquele negócio de mãe e pai, todo mundo no palco. Mas foi um baita aprendizado, né? E não. Bom, comecei. Eu não tinha ideia muito de cantar no primeiro momento da vida, assim, nesse momento que a família toda estava no palco, eu não me via muito naquele lugar. Mas de pouquinho em pouquinho fui aprendendo violão, fui começando a cantar. Sou afinada, já naturalmente eu já era afinada, já tinha um ouvido, um pouco de ouvido. Quer dizer, um pouco de ouvido, eu não sei nem dizer isso, né? Eu tinha algum ouvido, não sei como falar isso hoje em dia, em relação àquele momento, mas eu tinha algum talento, é isso que eu queria dizer. E, e fui começando a cantar com banda de amigos, aí comecei a cantar com banda do meu pai. Esses dias eu até postei no meu Instagram uma foto, uma das primeiras vezes que eu cantei com ele, eu já era adolescente, e a gente cantou um Beatles. Quer dizer, eu entrei para cantar uma música dos Beatles num dos shows da banda dele. Então isso foi a música na família, assim, sem dúvida fez a música ser a primeira coisa na minha vida. E a literatura, ela chegou um pouco, eu acho até que tardiamente, assim, é engraçado, porque eu olho para trás e eu gostaria de ter lido mais do que eu li na minha infância e adolescência. Mas eu sempre fui uma pessoa que fez muita coisa também. Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, fazia muita aula de muita coisa, e aí estava metida com banda de amigo, e estava ao mesmo tempo, estudava em colégio de horário integral, que toma um tempo danado, e aí também fazia aula de sapateado, porque eu também gostava de dança. Então, também, né, a culpa é minha mesmo, assim, de não ter lido tanto quanto eu gostaria. Mas eu comecei a gostar de literatura. Li aquelas coisas de criança, né? Normal, aqueles livrinhos de criança. Depois uma tia-avó minha que era professora, que amava ler, me apresentou a Poliana quando eu era criança. E aí eu li aquela Poliana que mudou minha vida de verdade. Tem nada a ver com música, mas foi um livro que foi muito feliz a leitura dele ali com 10 anos, 11, eu não lembro direito.
E aí, mais ou menos depois de Poliana, eu comecei a ler Agatha Christie, Agatha Christie, Sidney Sheldon, umas coisas que também não tinha nada a ver com isso que a gente vai falar hoje, né, com o tópico da nossa conversa, mas que foram me encaminhando. Aí, literatura brasileira, que eu li Machado de Assis bastante, muita coisa, a Luiz de Azevedo, mas muita coisa na adolescência eu li, e depois eu fui ler de novo porque eu fiz a segunda faculdade, eu fiz jornalismo e fiz letras. Porque aí eu me encantei pela literatura e eu achei que eu tinha que fazer letras, eu tinha que realmente ler mais, assim, eu pirei nessa coisa da leitura. E aí eu li de novo esses caras, né, esses clássicos, e já foi outra visão. Aí eu entendi também que leitura é uma coisa. Ai, não sei nem como dizer isso, assim, mas, sei lá, eu li um Dom Casmurro com 14 ou 15, depois eu li Dom Casmurro com 22, era outro livro, Sim. sabe? Então, se eu lesse Dom Casmurro hoje, com 30 e tal, já é outro livro, entendeu? Já vai ser outro livro. Então, eu entendi que tem livros, e eu tenho um pouco isso. Cinema, por exemplo, eu às vezes deixo de ver alguns filmes novos para ver de novo, pela 15ª vez, aquele filme que eu amava dos anos 90. Então, assim, é isso. A minha relação com literatura ela foi devagar, engrenando, até eu me apaixonar e até fazer uma faculdade de letras, e depois um mestrado e um doutorado em letras. Só que esse mestrado e o doutorado já juntando as duas paixões, já fazendo a música e a literatura se encontrarem, porque eu fui fazer jornalismo, na realidade, porque eu queria escrever livros musicais, biografias musicais. Então, ali eu acho que quando eu estava... bom, porque eu também só falei de literatura numa forma mais clássica. Ali, quando eu estava nesse momento lendo essa literatura aí que eu falei, mais brasileira e tal, eu também comecei a ler biografias musicais. E aí sim, foi o... que aí, pô, eu gosto do Dom Casmurro, gosto de Poliana, gosto de um monte de coisa, mas amo os livros do Carlos Calado, amo o Rui Castro, os livros do Rui Castro. Aí vem outra gavetinha na minha vida, assim. Mas é legal falar isso porque acho que muita gente tem que, tipo, mas sei lá, eu não sei, tem umas. Não sei se tem um preconceito, mas pode ter aquela coisa tipo, mas só fala de música, só lê livro de música. Não, eu li tudo. Eu li os Sertões, eu li um monte de coisa. Mas eu amo livro de música. Porque eu acho que é uma coisa. É vida real, eu adoro vida real. Então, Sim, você inclusive escreveu 2 livraços, assim, eu posso dizer aqui, enfim, leiam, quem ainda não leu os livros da Cris, Discobiografia Legionária, como eu já tinha falado, e Discobiografia Mutante, álbuns que revolucionaram a música brasileira. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né, conta pra gente, né, pra todo mundo que tá assistindo aí, um pouquinho mais sobre esses 2 trabalhos, e você já falou, né, da sua paixão por biografias, por que escrever biografias de 2 bandas brasileiras, 2 grandes bandas brasileiras, a partir dos seus discos, da discografia delas? Olha, eu, na verdade, quero escrever sobre todo mundo da música brasileira. É que eu ainda não tive tempo e oportunidade para escrever tudo que eu quero. Então a escolha não foi assim, vou escolher aqui, sabe? É isso aqui, vou fazer essas 2 bandas e tal. Não foi exatamente. Não foi muito pensado, acho que é isso que eu quero dizer, não foi muito planejado. Meu plano inicial não deu certo ainda, mas vai dar. Mas, na realidade, o plano inicial foi começar esse processo de escrever livros musicais a partir da escrita de uma biografia do Zé Ramalho. E que é um ícone da música brasileira, a cara do Nordeste, né? Um cara que misturou rock and roll porque é um bitomaníaco formado pela música da Jovem Guarda, que é uma coisa que meu pai também foi, e por isso eu absorvi muito dentro de casa isso, essa história do rock brasileiro, né? Para além do rock clássico, né? Rock gringo e tal. E o Zé misturou isso com aquela coisa nordestina, com a literatura de cordel. Tem muita música dele que cita literatura, cita Camões, cita Fernando Pessoa. Então eu me encantei muito por aquele trabalho dele e pelo trabalho dele, quis fazer um livro sobre ele, só que escrever biografia é bem complicado, assim, é caro, tem que pesquisar, leva um tempo, tem que entrevistar uma galera, isso leva tempo.
Enfim, e aí com isso, esse não acabou não sendo o primeiro a ser lançado, mas é um trabalho que eu sigo trabalhando nele, e tem livros que são assim, né? O do Roberto Carlos, Roberto Carlos em Detalhes, do Paulo César de Araújo, levou 16 anos para ficar pronto. Então, no início, eu chorava, porque eu não conseguia terminar o desenramalho. Ai, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar nisso? Agora eu estou muito tranquila, que eu acho também quanto mais tempo eu ficar, melhor eu vou fazer, assim, né? Vou fazer o melhor do que também se eu fosse correr para resolver e lançar sem ter, por exemplo, todas as entrevistas, né? Tudo muito bem mapeado, assim, que é o que uma biografia precisa. Uhum. E aí, nesse processo, eu fiz um trabalho para a gravadora EMI sobre Legião Urbana, que eles iam lançar os discos em vinil. Em 2010 foi lançada essa edição dos discos, reedição, né, dos discos em vinil. E aí eles queriam que alguém escrevesse o texto do encarte, ou os textos, né, porque foram os vinis, né. E aí eu fiz esse trabalho de pesquisa que era para ser um texto sobre o disco e acabou virando uma discobiografia, né, que é o que eu chamo, como eu chamo o livro. Porque eu comecei a entrevistar técnicos de som, produtores, diretores artísticos da gravadora na época que a Legião estava gravando. E aí isso virou uma baita de uma pesquisa, assim. E aí saiu lá os discos, saíram os encartes, né, dentro dos discos, e um tempo depois, como o disco saiu de circulação, foi só uma edição especial, eu pedi liberação para transformar em livro, porque eu vi que ali tinha um livro, né, e fora isso os fãs de Legião, que são muito fiéis, muito leais à banda, né, à história da banda, e me deram, foram muito gentis comigo também o tempo todo, e me pediam, queriam saber, porque nem todo mundo conseguiu comprar todos os discos. Vinil é caro, e saiu muito caro na época, porque era um vinil com capa dupla, enfim, era um negócio super elaborado, bonito, uma coisa bem para colecionador mesmo. Uhum. E aí passou um tempo, saiu em 2010, e aí em 2013 comecei a conversar com a gravadora e lancei em 2016, finalmente, o Discobiografia Legionária, que conta as histórias dos discos da Legião Urbana, que é, na verdade, assim, uma biografia da banda, com esse recorte, assim, né? Eu divido os capítulos, cada capítulo é um disco. Então, a partir eu falo que, na verdade, a biografia costuma ser a história do artista de fora para dentro, né? A discobiografia é de dentro para fora. Dentro de quê? Do estúdio. Né? Uma biografia que a história começa do estúdio para fora, assim. Quer dizer, começa com a contratação deles, claro, da banda pela gravadora. Mas aí o que me interessa é contar o que aconteceu dentro do estúdio, as histórias, as curiosidades, o tempo que eles levavam para gravar, como é que era o comportamento, o humor deles. Aí depois como é que foi a turnê daquela banda, ou se teve turnê ou se não teve. Então é muito por aí o disco. E tem muito o papel fundamental para mim nesses livros, é o papel do que eu chamo de coadjuvantes, assim. Que eles não são, mas para mim não são, mas na vida, na história, numa biografia normal, eles seriam, que são esses caras, né? O técnico de som, o produtor. Eu acho que esses caras são essenciais, né? Então, eles têm muito destaque nesse meu livro da Legião. E o Mutante acabou sendo, a Discobiografia Mutante, acabou sendo meio que porque o Legionário tinha sido tão legal, quer dizer, foi tão legal a recepção que eu tive depois do lançamento. E até as críticas, enfim, foi tudo muito positivo, assim. Aí eu falei, poxa, acho que eu acertei, assim, fiz um recorte que não é muito comum, existe, tem bastante livro assim, mas não é tão comum. A gente pensa em biografia, a gente pensa em biografia, né? Mas isso também é um tipo de biografia. E, pô, Mutantes é minha banda da vida, assim, que eu amo. Uma das minhas bandas favoritas, se não a favorita do Brasil, pelo menos. E eu tinha feito a minha monografia da faculdade sobre as capas de discos dos Mutantes. Legal. Que é uma banda... Bom, Mutantes é muito revolucionários, foram muito revolucionários, né? Ali junto com o Gilberto Gil, Caetano Veloso, ali naquele momento Tropicália. Na verdade, eles apareceram ali, mas eles já eram muito figuras antes, né? Eles são os três
fundadores, né, idealizadores, que é a Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, são 3 figuras, né, cada um com uma personalidade complementar ali à outra, que fez essa banda que é muito, muito incrível. E as capas de disco da banda são muito, muito criativas, muito inovadoras para a época e muito desafiadoras para pois estavam lançando disco em tempos de ditadura, né? Regime militar pesado ali, e eles lançando capa em que os 3 estão nus na mesma cama, com só com lençol, assim, né, tampando, e o Dinho Leme, que era o baterista, vestido de nazista do lado, assim, da cama. Que, na verdade, hoje cairia muito mal, mas na época era, tipo, uma piada, e, ao mesmo tempo, um desafio, né, espizinhando, assim, o poder. Então, minha monografia foi sobre isso, foi sobre as capas de disco, e aí eu pensei em transformar no livro, aumentar essa história e entrar no estúdio para ver, tá bom, a capa é o final do processo e o início do processo, vamos falar disso. Aí ele foi um livro um pouquinho mais complicado do que o Legião, porque a gente está falando de uma banda que começou ali nos anos 60, e aí nos anos 60 muita gente ou já não está viva ou a memória já não ajuda, né? Então, esses coadjuvantes que eu trouxe muito para Legião, eu tenho menos no Discografia Mutante, mas não porque eu não quis, porque realmente escrever sobre banda antiga é mais complicado, porque escrever sobre banda antiga, se fosse falar, quer dizer, falar dos Mutantes não é tão complicado, tem muita matéria de jornal, tem muito material acessível, mas sobre os técnicos, essa galera que não aparecia, nunca apareceu muito, né, em lugar nenhum, né, eles estão ali, fazem o trabalho deles, entregam e pronto. Então eu tive essa dificuldade, mas o livro foi super legal, assim, o lançamento também, eu fiz ele de forma independente, lancei minha editora com ele, que é a Garota FM Books, e fiz crowdfunding, porque no primeiro momento também eu queria ver qual a demanda, né? Quem ia querer, porque já existe um livro muito bom sobre mutantes, que é A Divina Comédia dos Mutantes, do Carlos Calado. E aí o crowdfunding deu certo, e aí eu consegui fazer o livro, e aí fiz ele bilíngue, porque eu sei que nos Estados Unidos ele tem não só nos Estados Unidos, Europa também, enfim, no mundo todo, na realidade, porque eu vendi livro até para a Rússia, consegui distribuir, foi para o Japão, loja do Japão comprou o livro, enfim, foi uma loucura, foi uma surpresa enorme para mim, que eu achava que eu ia chegar ali um pouquinho em Nova York, talvez, e conseguir vender para vários estados dos Estados Unidos, para lojas. A Muiba, por exemplo, que é uma das minhas lojas favoritas de disco e livro americano, então foi uma felicidade enorme. E no fim ainda ganhei um prêmio, porque no Brasil tem os prêmios de música, isso é legal também, né, de falar. Por isso que eu falei no início que são 2 lugares, né, o da literatura e o da música, que muita gente separa, só que elas podem se juntar também, só que é difícil alguma biografia musical ganhar um Jabuti, por exemplo. E é difícil um prêmio de música, nenhum prêmio de música tinha categoria para livro musical também. Então, assim, a gente que escreve esse tipo de literatura, por isso que eu falei a coisa do preconceito, que eu não sei se é um preconceito, mas é como se a galera de literatura joga a gente para música, da música joga a gente para literatura. E no fim a gente não está em lugar nenhum. Mas aí o prêmio Profissionais da Música, e aí eu vou falar, as pessoas que estão aqui assistindo, se puderem ir lá no perfil do prêmio PPI, acho que é Prêmio Profissionais da Música, PPM, eu esqueci como é que é o arroba deles. É o prêmio que criou a categoria Livros Musicais, o primeiro prêmio a criar, ano passado, e foi uma coisa assim, eu entrei para me inscrever lá, quer dizer, eu olhei para ver como cantora, se tinha alguma categoria que me contemplasse, e aí eu vi que tinha uma de autora, mas não estava escrito autora de música, estava escrito só autora. Aí eu falei, vou me inscrever como autora de livro. Eu sei que não é aqui, mas eu vou botar, entendeu? Vai que o cara ilumina lá. Só que mais outras 2 ou 3 pessoas fizeram a mesma coisa. E aí o dono do prêmio, que é o Gustavo Vasconcelos, lá de Brasília, esse prêmio, ele olhou e falou, poxa, tem um negócio aqui, né? Não é... E aí ele criou essa categoria e pronto, acabou que meu livro foi premiado, né, no PPM.
Então foi assim, só surpresa e alegria, porque eu faço, para ser muito honesta, eu faço para mim, para o meu amor, eu faço essas coisas porque eu gosto, porque eu amo. E claro, eu sei que tem uma galerinha que gosta e ama e que precisa e quer ler. Eu faço porque eu quero ler um monte de coisa que não está ali, não está na loja. O Zé Ramalho mesmo, eu comecei a fazer essa biografia porque eu não tinha uma biografia de Zé Ramalho para ler. Então é isso, eu estou fazendo para mim e para quem eu sei que vai querer, mas eu nunca sei muito o que esperar, né? Pode dar certo, pode não dar, mas tem dado, o que significa que as pessoas estão gostando, ou precisando, ou sentindo falta, né, de livros musicais. Com certeza. Eu adoro, gente, de novo, quem ainda não conhece os livros da Cris, procure. Eles estão disponíveis na estante. E como eu disse no início dessa live, vou falar de novo para a galera que entrou depois, no final da live a gente vai ter uma brincadeira, um sorteio. E aí eu só posso falar como vai ser o sorteio assim que eu estiver encerrando a live. Mas por enquanto o que eu posso dizer é, vocês precisam assistir a live até o final, convidar 3 amigos para virem para cá, e vocês podem tirar o print do convite, enfim, fiquem à vontade para comprovar como vocês quiserem. E seguir tanto a estante virtual como a Cris no Instagram. Esses são os 3 pré-requisitos. E aí no final eu explico mais, eu dou a última palavra sobre a brincadeira. Mas enfim, vai valer muito a pena, vocês vão adorar. Então fiquem até o final, chamem a galera para vir, porque ainda tem várias perguntas para fazer para a Cris e, enfim, vocês vão ganhar um presentinho no final, acho que vai arrematar bem essa conversa. Vamos então seguir, vou dar uma viajada agora no tempo. As relações entre literatura e música, elas surgem ainda na Antiguidade Clássica, quando as duas artes, embora únicas, passam a se sobrepor e se alimentar reciprocamente. No Brasil, por exemplo, a gente teve movimentos musicais como o samba, a tropicália, a bossa nova e o rap, que surgiram justamente dessa conexão entre a música e a literatura. Aí eu queria te perguntar, como é que você avalia os diálogos construídos entre a música e a literatura ao longo do tempo e também na sua trajetória, se você quiser retomar um pouquinho do que você já falou, e também de um panorama geral, enfim, fica à vontade. Eu acho que tem uma conexão total a música e a literatura. Se a gente pensar que antigamente, né, antes dos modos escritos, né, dos modos de impressão, os trovadores, eles saíam dando as notícias, né, espalhando as notícias do que acontecia em suas cidades, né, em seus locais, né, não sei nem se cada lugar tem lugar que é cidade, tem outro que é comuna, ou seja lá o que for. Então os trovadores saíam recitando as notícias, porque não existia coisa impressa, era tudo oral mesmo. A gente já está falando de uma musicalidade misturada à informação, assim. Eu não estou usando muito termos técnicos, né? Mas tentando trazer para o universo. Aliás, galera, vocês que vão participar aí do sorteio, a Yasmin falou para ler meu livro. Isso é bom dizer, meu livro, eu sou a pessoa que fala, eu gosto de falar da maneira como todo mundo vai entender. Eu não gosto de falar difícil, e meus livros são muito acessíveis nesse sentido. Meu texto é muito acessível. Então agora eu fui buscar uma coisa sobre a Idade Média e tive essa sensação de novo, de que eu não estou usando muito termo técnico. Então vocês me perdoem se eu não estiver dando os nomes corretos aos personagens dessa história. Sim. Mas para mim é isso, assim, a imagem que eu vejo quando você me faz essa pergunta é dos trovadores espalhando as notícias pela sua vizinhança. E esses trovadores, na verdade, hoje a gente tem músicos que a gente chama de trovador, né? A gente chama Bob Dylan de trovador, a gente chama Zé Ramalho de trovador, a gente chama Belchior de trovador, porque eles carregam essa característica da música de ser quase uma crônica, né? As músicas, não toda a obra, mas muito da obra. Bom, Bob Dylan quase toda, mas Zé e Belchior bastante também carregam essa característica de crônica, não é característica, mas essa cara de crônica, né? Contam histórias. Você pega Hurricane de Bob Dylan, ele está contando a história de um boxeador, é uma letra gigante, que não tem, na verdade, uma métrica, um respeito às regras clássicas da música, né? De como se fazer música.
Então, aí tem o Som da Agulha. Fausto Nilo se considera trovador. Fausto Nilo também. Renato Russo, que foi trovador solitário. Obrigado, Marcão. É isso aí. Bom, Renato Russo foi trovador solitário, né? Para falar do meu tema, né? Eu fui lá longe, voltando para o meu livro. Renato Russo foi o trovador solitário. Por que isso? Os trovadores, eles eram, na verdade, né, jornalistas. É porque não tinha esse termo na época, né? Então, por isso que eu estou misturando aqui, tentando fazer uma analogia com o que a gente vive hoje. Mas eles eram jornalistas, eles eram escritores, né? Escritores, só que oralmente. E a gente tem, por exemplo, a literatura de cordel, que vem disso, né? O cordel, o repente, que é o falado, né? O repente é o cordel falado, né? E o cordel é aquela literatura, aquele livrinho impresso naquele papel que foi um dos primeiros tipos de papel possível, né? De se imprimir. Também, enfim, era outro papel, que nem era esse de hoje, mas hoje ele tenta reproduzir o que era aquele papel da literatura de cordel. Que a literatura de cordel é uma evolução dessa coisa dos trovadores, né? De um texto falado, rimado. A literatura de cordel, a grande característica dela, quer dizer, o grande teste se é uma boa literatura de cordel ou não, é você pegar e ler e ver se aquilo tem uma musicalidade, faz sentido, rima, tem uma rima, né, que funcione. Então, enfim, tô indo lá na Idade Média porque você falou em Renascimento, né? Então, tô indo lá atrás para falar isso, que eu acho que já começa... porque é muito longe, né? É desde muito, muito tempo, assim, não tem como a gente dissociar, né, assim, essas coisas, porque realmente, até onde a nossa imaginação vai muito longe, não tem como você trazer uma coisa tipo que aconteceu agora, né? É isso, assim, acho que foi muito da sua percepção do trovador. E se você olhar, a gente começou a falar disso, a galera começou a comentar aqui um monte de nome, né? Começou a falar, a sugerir, lembrar um monte de nome de gente que foi trovador, que fez crônica através da música. Aí o Leandro fala aqui também Fausto Fawcett, Raul Seixas, ou seja, gente de todas as épocas. E a gente nem tá indo... Você falou do samba, né? Porra, o samba então, cara, era crônica o tempo todo, crônica, sabe, sobre o dia a dia, o morro, sobre a vida no morro, sobre sobre o samba ser tratado como um ritmo, sei lá, quem fazia samba era criminoso, sobre a maneira de lidar com as mulheres, enfim, muito, eu acho que tem totalmente essa relação, que, eu não sei, eu falei, né, que às vezes é meio hoje visto de forma separada, assim, música e literatura. Mas aí a gente está falando de mercado, eu acho que são duas coisas, né? Sim. Quando a galera separa isso, é uma coisa de mercado, sabe? O prêmio é prêmio de música ou é o prêmio de literatura. A loja é de música ou é a loja de literatura. O que com essa também crise toda do mercado, do mundo literário, até as lojas de livro foram obrigadas, muitas delas foram obrigadas não, mas se sentiram obrigadas a vender discos também e vice-versa, né? Lojas de disco que já estavam falindo começaram a vender livros. Então, em termos de mercado, elas são meio separadas, às vezes elas percebem que tem que se juntar, mas sem dúvida na essência mesmo da história dos livros musicais e da música, né, se a gente for falar de música, tem literatura e tem música na literatura, assim. Para mim, uma não anda sem a outra. Quer dizer, não sei, alguns outros gêneros literários, talvez, não sei, né? Não tem, né? Aí é outro. Mas vamos ficar aqui no nosso. Pois é, vamos ficar aqui no nosso. E aprofundando ainda mais essa relação entre música e literatura, muitas canções, elas surgem de maneira sutil ou não, inspiradas por títulos literários. Você já citou algumas ao longo da sua fala, mas eu vou trazer mais algumas também. As referências são incontáveis e vão desde Monte Castelo, da Legião Urbana, que foi inspirada no livro Os Lusíadas, do Luiz de Camões, a Firework, da Katy Perry. Não sei se você sabia que essa música é inspirada no On The Road, do Jack Kerouac. Enfim, essa música é um clássico do pop contemporâneo e foi inspirada também num livro super famoso, enfim, da literatura mundial. Beatnik, Kerouac. Exatamente.
Mas não E sabia, aí, não sabia dessa história da Katy Perry. aqui na estante, eu tenho me interessado muito por esse assunto, e aí eu escrevi uma matéria para o nosso blog falando sobre várias músicas que foram inspiradas em livros recentemente. Quem quiser pode conferir lá depois. E a gente também fez uma série de artes aqui no nosso Instagram recentemente, também trazendo algumas dessas músicas. Por que você acha que os livros são frequentemente citados diretamente ou indiretamente nas letras de música? Cara, essa pergunta tem uma resposta de uma frase, mas a gente pode tentar desenrolar ela. Mas a frase é: porque esses caras leem? Porque aliás, isso, eles deviam falar mais sobre isso, porque se tem uma coisa que todo mundo vai fazer é ler. Ler, às vezes, parece chato. Vamos falar, não sei quem está assistindo a gente aqui, se tiver filho que acha chato ler, né? Quem está assistindo deve gostar de ler, porque está aqui na live da estante virtual, mas tem amigo que acha chato ler. Eu quase morro, até hoje, gente, quando algum amigo fala que é chato, que não aguentou, que não conseguiu. Tá, talvez você não tenha achado o livro que não, sei lá, da tua vida, ou sei lá, o estilo, porque também tem gente que, mas se eu não, eu tenho que gostar de literatura clássica brasileira, senão, se eu não gostei, eu não vou ler mais nada. Não, gente, pelo amor de Deus, vai ler livro de música, vai ler, sei lá, criança, dá a Thalita Rebouças para ler, que, sabe, é uma literatura iniciática que nem foi poliana para mim. Então, eu acho que gostar de ler e entender, né? E ler entendendo, ler vivendo. A leitura tem que ser vivida, sabe? E eu acho que é questão de gosto, sabe? Eu não sei se eu li, por exemplo, eu sempre cito Machado de Assis porque é meu favorito dos brasileiros clássicos, né? Eu leio Machado de Assis, eu entro na história. Outra história que eu entro muito, que eu adoro, é o Cortiço, né, do João Luiz Azevedo. Eu entro naquele cortiço e fico, meu Jesus, parece que eu tô dentro, assim, como se fosse um videogame, sabe? Vivendo ali aquelas histórias, vendo aquelas histórias. Agora, eu entro muito mais nos livros de música, né? Eu leio, sei lá, eu li a biografia de Elis Regina, do Júlio Maria, por exemplo. Nossa, parecia que eu estava ali no Beco das Garrafas, vendo ela cantar, sabe? Eu vivo muito isso. Então, acho que as pessoas podem fazer esse exercício. Eu sei que falta tempo no mundo de hoje, cada vez mais, né? Mas ler, cara, é o melhor remédio. Nem que você leve 1 ano para ler um livro, e, na verdade, também ler um exercício, é que nem malhar. Você lê, demora. Para começar, demora, você leva um tempo, aí às vezes você para na metade, aí pega outro livro. E quando você vê, você já está lendo um por semana, sei lá, enfim, aí depende da vida de cada um, dos tamanhos dos livros. Mas para mim é basicamente isso. Esses caras citam porque eles leem, viveram essas leituras, foram realmente influenciados. E eu posso falar, por exemplo, eu também componho, e tem um disco que eu lancei em 2017. Quer dizer, eu venho lançando ele, na verdade. Em 2017 eu comecei a lançar, mas toda hora eu faço um clipe novo, alguma coisa assim. Ele chama Mundo Ficção. De cara, o título dele tem a ver com leitura. Porque Mundo Ficção, para mim, é o mundo. Para mim é o mundo é uma ficção, a partir dos meus estudos sobre biografia. Que a gente começa a entender que biografia, por mais real que seja a história que está contando, mais próximo do real, nunca vai ser o real, vai ser sempre o ponto de vista do biógrafo. Porque não existe uma realidade, existem pontos de vista sobre as histórias que são contadas e que são vividas, né? Então, se eu chego, por exemplo, para Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá para falar de Legião Urbana, e eles me contam uma história, a mesma história, eles vão me contar de forma diferente. E muitas vezes tão diferente que tem que ficar indo e vindo nos dois para poder ver qual foi a história mais próxima, ou achar uma terceira pessoa para poder confirmar qual história mais próxima do real. E ainda assim vai ter a minha maneira de escrever, que vai dar... não é que não estou dizendo que a história não é diferente, não é isso. É só que ela é contada de uma maneira diferente. Isso acontece, qualquer um que está aqui deve lembrar de alguma vez que tenha conversado com alguma amiga de infância, sei lá, que falou, lembra que a gente fez isso, é outra... Não foi bem assim, foi assim, assim, assim. Então, isso acontece no dia a dia, imagina num livro, né? Então, mundo ficção tem a ver com isso, com essa, sabe, o que é realidade, o que é ficção, né, e tal. E tem uma outra música. E essa música mesmo,
mundo ficção, eu cito o Caio Fernando Abreu. Na verdade, nem é o Caio escritor, cronista, jornalista, não. É uma biografia sobre o Caio, é uma biografia também com um recorte diferente. A Paula Dipp escreveu um livro que compilava as cartas dela, as cartas que ela e o Caio trocaram ao longo da vida. Eles eram muito amigos, é um livro lindo, lindo, emocionante. E aí tem uma frase do Caio Fernando Abreu, numa das cartas, que ele fala que escreve, não lembro a frase exatamente, se escreve para ser amado, ou eu escrevo para me amarem, mas era isso, né? Basicamente isso. E aí eu trouxe isso para minha letra. E aí eu falo no refrão: eu não sei falar difícil, mas sei me comunicar, não escrevo para isso, mas para um dia alguém me amar. Que é essa coisa do Legião. Porque a gente escreve para ser amado, para ser lido, né? Não é amado, gente. Não entenda também que, né, tô nesse nível de carência que precisa. Mas é um amor, na verdade, por essa produção, por essa, né, esse carinho que a gente coloca num livro como esse, porque é uma grande militância, né, hoje escrever livros musicais. É difícil sobreviver disso, é difícil ganhar dinheiro com isso. É realmente um trabalho de memória mesmo, de militar pela memória da música brasileira. Então a gente faz isso com muito amor e gosta e sente esse amor quando volta, né? Assim, eu tô vendo assim, algumas carinhos subindo aí. O Marcão, que passou ali, falou do Legião, né, do Trovador Solitário, é um dos legionários que eu ganhei de presente. Olha, ó, mandou um beijinho aí, mandou uma carinha, o Marcão. É um dos legionários que eu não conhecia antes do meu livro e de repente virou um querido, sabe? Um amigo e tal. E vários outros que entraram na minha vida por conta desse livro. Então é esse amor, né? Então, enfim, foi uma pergunta que era, como eu falei, né? Era para ser uma frase e eu destrinchei aqui numa vida. Perfeito. Maravilha. Um outro aspecto que eu quero trazer de volta à sua fala, que você já puxou um pouquinho, dos artistas, né, que jogam com essa questão da literatura, os músicos, compositores, seja direto ou indiretamente, mas aqui eu vou falar um pouco mais diretamente. Por exemplo, o Arnaldo Antunes, compositor brasileiro, ex-Titã, enfim, uma grande figura na música brasileira. Em 1992, ele recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia com o seu livro As Coisas. E além dele, Chico Buarque, por exemplo, ganhou no ano passado o Prêmio Camões de Literatura. Ambos escreveram livros. E aí ganharam premiações por conta desses livros. Mas saindo um pouco do Brasil, em 2017, Bob Dylan, que já foi citado na nossa conversa, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pela contribuição literária das suas canções. Como eu disse, os 2 primeiros artistas citados lançaram livros, mas o último não. Afinal, os compositores e compositoras são, de maneira geral, escritores também? Cara, para mim são. Para mim são, e acho que também os escritores são compositores. Aí eu já criei um desafio aí para a gente pensar. Tem que pensar sobre isso. Na realidade, cada um tem que sentir, né? Porque cada um é cada um e sabe o que é, o que não é. E também é difícil porque, como eu sou as duas coisas, é difícil. É difícil não, pode parecer arrogante eu falar que é ou não é alguma coisa. Mas eu vejo um pouco dessa maneira porque eu não nasci compositora. Aliás, isso é isso, né? Eu não nasci compositora, pelo contrário, eu comecei a compor com 34 anos. Quer dizer, eu acho que antes na vida eu tinha feito alguns rabiscos, né? Tinha escrito, arriscado algumas coisas, mas nunca tinha saído uma coisa que desse numa música, que tivesse uma métrica, ou enfim, que realmente pudesse virar uma música. E nem, muito menos, apesar de eu sonhar com isso, muito menos com o talento de Bob Dylan, né? Porque o Bob Dylan também nunca se preocupou com métrica. Ele sempre escreveu, né, tenta cantar aí se você quiser, né? Senão deixa comigo que eu mesmo canto. Então, comecei a compor tarde. E eu comecei a compor tarde, e eu comecei a compor por causa da escrita. Porque eu comecei a evoluir a minha escrita, evoluir meu conhecimento com essa coisa do mestrado, do doutorado. E é isso, voltando a falar, não evoluir, eu não gosto da palavra evoluir
pode parecer que minha escrita agora seja de uma doutoranda. Não, minha escrita é a mesma. Eu gosto de escrever fácil para as pessoas, para todo mundo ler e gostar e se deliciar com o texto. Eu gosto de contar história. Então, a escrita de doutorado e mestrado ela é até difícil para mim, porque realmente exige um rigor maior, que não é muito... Eu acho que não é isso que eu quero. Eu acho que é importante para muita coisa, para a academia, para muitos debates, mas para esses livros musicais, não. Ele é importante para a minha vida acadêmica. Mas essa escrita com rigor e essas leituras base que eu precisei fazer para o mestrado e doutorado me fizeram compor. E não vou nem falar que eu comecei a fazer o exercício de compor. Não, quando eu vi, eu estava compondo. Isso foi meio louco, porque é isso, eu estava lá prestes a escrever uma dissertação de mestrado e em vez de pensar na dissertação, pegava violão, isso aqui, sabe, veio na cabeça, será que... E eu toco mal violão, então eu até perdi tempo para arrumar minhas composições e tal, mas... Então, assim, eu acho que tem isso por isso que eu falei, eu acho que o escritor também é compositor ou pode ser compositor, se ele se propor ou quiser, né? Ou tivesse identificação com a música. Porque também nem todo escritor tá preocupado com música, né? Tem gêneros literários, tem autoajuda, tem um monte de livro aí que nada tem a ver com isso que a gente está falando. Mas também, se quiser, né? Se a pessoa tiver vontade e quiser, eu acho que ela tem esse talento para compor, pode ter. E o contrário é a mesma coisa. Os artistas estão aí. Agora, claro, cada um com um caminho, né, em um lugar. Você falou do Arnaldo Antunes e do Chico Buarque, são dois autores que não são autores nem de livros musicais, nem de... Enfim, um é poesia, enfim, eu ia falar poesia poética. Enfim, um é poesia... mais concretista, né? Ele é mais concretista. Isso que eu estava buscando, a palavra. Obrigada. E o outro, Chico, romance, né? Enfim, me ajuda com as palavras certas aí. Chico é mais... ele escreve romances, ele é mais voltado para ficção mesmo, né? Assim, ficção. Ele tem grandes romances. É que no mercado tem essa divisão da ficção e da não ficção. Então, ele trabalha com ficção. Isso. Eu trabalho com não ficção, que é biografia, histórias reais, né? É isso que eu estava buscando, na verdade. Então, são dois tipos de livro que não necessariamente... Eu não sei se eu tenho talento para escrever um romance e muito menos poesia concretista. Mas existe uma inspiração que o artista tem. Isso que eu acho que é nisso que eu quero chegar. O artista tem uma inspiração constante o tempo todo, assim, eles eu falo porque eu falo por mim também. Eu estou escrevendo, quando eu vejo eu estou compondo, ou então eu estou compondo quando eu já levanto, já quero sentar para escrever. Existe uma coisa de ter vontade de fazer isso o tempo todo. Sim. E que eu acho que todos têm. Então, por exemplo, Rita Lee também tem o tempo todo, é uma inquieta do caramba e, bom, começou a escrever livro. Não é poesia concretista, não é romance, é um monte de coisa, porque ela fez a autobiografia, depois ela fez o livro infantil do Urso, tem as letras, enfim, ela fez um monte de livro, mas é uma inquietude que ela tem, que eu tenho, que Chico tem. Ai, meu Deus, eu e Chico na mesma frase. E que Arnaldo Antunes tem, e que o Bob Dylan tem, porque só que o Bob Dylan é muito louco, né? Ele fez o livro lá de Crônicas, volume 1, e nunca mais fez o volume 2, né? Eu fiquei esperando para sempre, ad eterno, não estou aqui esperando o Bob Dylan fazer o volume 2 do livro de crônicas dele. Bob Dylan é um dos meus favoritos, viu, gente? Por isso que eu não paro de citar também. Mas você citou, né? Na verdade, você falou dele primeiro. Maravilha. E além dos artistas já mencionados, nomes como o da cantora e compositora norte-americana Patti Smith, né, que é considerada a poeta do punk, a cantora e compositora brasileira Letícia Novaes, mais conhecida como Letrux, e você, Cris Fuscaldo, tem se arriscado cada vez mais no mundo literário. E aí, em sua opinião, o que se deve esse movimento dos músicos para a literatura, fazendo um caminho um pouco contrário, né, do que a gente já tinha falado, de
desse chamamento, né, que os livros eles dão para os artistas, fazendo um pouco essa confusão. Por que você acha que pessoas que partem, né, da sua experiência com a música começam a escrever livros? Eu acho que é a mesma coisa da galera do livro que pode escrever música, que eu falei. Eu acho que é uma inquietude também. Eu acho que tem essa vontade de extravasar, como é que diz isso? De dar conta de todo um conteúdo e uma vontade de botar esse conteúdo para fora que às vezes os meios não permitem, né? Por exemplo, você vai gravar um disco, inevitavelmente você vai levar um ano no mínimo entre gravar, lançar e começar a trabalhar. Vai levar 2 anos trabalhando um disco, né? Hoje com single menos, mas aí, mesmo assim, um single você leva uns 2 meses, 3 para poder trabalhar. E aí, enquanto isso, não faz muito sentido a pessoa dar aquela esvaziada. Vamos falar de disco, né? Que é o que eu falo mais. Dá uma esvaziada, não tem muito como você gravar um disco inteiro e já tá de novo gravando um disco inteiro, porque tem um processo. Então, escrever um livro entre um disco e outro é um bálsamo, né? Porque aí, tipo, você tá botando pra fora, e aí escrever é livre, você escreve no caderno, no computador, no celular, onde quiser. E então eu acho que tem isso, tem um pouco de alternar as inspirações, mas uma vontade de extravasar uma inspiração maior, assim, que é conteudística, né? Sei lá, conteúdo. A gente está o tempo todo com conteúdo querendo botar para fora. Eu acho que é isso, assim, mas você me botou no mesmo balaio aí de Pat Smith e Letrux. Amei, Total. mas na verdade, elas da música para o livro, eu do livro para a música. Exatamente. Eu querendo ser elas não querem ser eu, porque elas não precisam ser eu, mas enfim, elas são elas. Mas eu querendo um pouco. São incríveis. Não, são coisas diferentes, eu acho. Agora, eu acho também, assim, por exemplo, Pat Smith, Rita Lee, também tem isso, uma galera que chega a uma certa idade, né, um certo lugar da vida que já tá com isso tudo que eu falei de conteúdo guardado pra caramba, aí a pessoa olha pra trás e fala, nossa, olha tudo que eu vivi. Isso, né, é história, tem que botar essa história. Pô, o livro da Pat Smith, Só Garotos, é maravilhoso. Sensacional. Maravilhoso. E é a história dela. Não tem, na verdade, né, nada... Não, é isso, não é poesia concretista nem romance, que eu acho que é outro tipo, né? Outro tipo de escrita. Mas é isso, eu acho que acima de tudo é uma vontade de o tempo todo criar conteúdo meio insana que a gente tem. Com certeza. Tem muita gente aqui fazendo comentários, mandando beijos para você, dizendo que são seus fãs. Enfim, obrigada a presença de todo mundo. Prazer tê-los com a gente. Eu vou aproveitar quem está aqui nesse momento, quem aguentou a gente conversando até 5h53 de uma tarde fria, para quem está no Sudeste. Sim, passou muito rápido. Então, a gente vai fazer uma brincadeirinha daqui a pouquinho. Eu tenho mais uma pergunta para a Cris, mas já vou explicar para vocês a brincadeira. É o seguinte, a gente vai sortear livros para as 5 primeiras pessoas que mandarem frases de músicas da Legião Urbana no nosso direct, no direct do @estantevirtual _oficial. Só que só vai valer para quem seguir a Estante Virtual, seguir a Cris e também chamar aí agora, no finalzinho, 3 amigos para assistirem a live. A gente ainda tem uns 5 minutinhos, então ainda dá tempo de fazer. Então, recapitulando tudo, mandem frases de músicas da Legião, pode ser qualquer frase, mas tem que ser a frase direitinha, bonitinha. E para o nosso direct, sigam a Estante, sigam a Cris, chamem 3 amigos rapidinho aí, e aí quando fechar a live eu vejo lá e eu depois anuncio, né, para os ganhadores se, enfim, eles vão conseguir. Depois a gente negocia tudo bonitinho, mas é isso. E, enfim, vai ser muito legal. 5 primeiras pessoas. Oi. Frase de Legião Urbana, eu tô vendo a galera subindo aqui, Sandra, Marcão, Isabela, tudo Nespolini, uma galera aqui legionária que tá acompanhando. Isso aí é o que eles mais sabem fazer, que é frase de música de Legião Urbana. Aí o Luiz pediu para eu cantar uma música, então eu vou dar uma dica aí, né, para ajudar. Vou cantar um trechinho só.
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Pronto. Dica dada. Não podemos falar mais nada além disso, mas assim, só vale depois que fechar a live vocês mandam a pergunta. Tá me ouvindo? Eu não sei se fui eu que travei ou se foi você que travou. Você travou para mim, mas eu ouvi tudo. Só depois da live mandar a frase, a Babi até perguntou ali, se manda agora. Não, manda quando acabar a live, né, Yasmin? Exatamente. É isso, gente. Então fiquem ligados, mandem lá que vocês vão ganhar um presentinho para fechar essa tarde de hoje. E é isso. Deixa eu te fazer a última pergunta da nossa conversa. Passou muito rápido, queria ficar mais 2 horas e meia, que nem naquele dia que a gente conversou, porque, enfim, muitas coisas a dizer. Mas eu queria te perguntar se você poderia indicar livros, né? Livros sobre música e também músicas sobre livros, para os espectadores que estão aqui ficarem ainda mais por dentro do assunto que a gente conversou nessa 1 hora. Ó, livros sobre música, nossa, tem muita coisa, né? Mas eu indico. Quem quiser ler uma biografia, o que, que é uma biografia com detalhes, que conta tudo, até a cor da calcinha da pessoa, da cueca do cara, biografia mesmo, conta tudo. Pode procurar os livros do Rui Castro, que esse é um dos maiores biógrafos que o Brasil tem. E aí tem biografia de Carmen Miranda, que é muito boa, do Garrincha. Bom, Garrincha eu já estou saindo de música, mas enfim, vamos ficar então em Carmen Miranda, que eu acho que é um livro muito bom. Eu indicaria também Eu Não Sou Cachorro Não, que é do Paulo César de Araújo, que é um livro... Eu amo também livros sobre movimentos musicais, né? Eu falei da Carmen Miranda, uma personagem. Tem a da Elis Regina, do Júlio Maria, que também é uma biografia muito boa, de uma personagem incrível. E tem, por exemplo, as biografias de movimentos musicais. O Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo, fala sobre a música brega dos anos 70, durante a ditadura e tal. Maravilhosa também. E aí tem o Tropicália, do Carlos Calado, a Divina Comédia dos Mutantes, do Carlos Calado, que também... A Tropicália também fala sobre movimento, a dos Mutantes é sobre mutantes. São 2 livros muito bons também. Eu posso ficar falando 1 milhão, mas a gente não tem muito tempo. Então ficam essas dicas por enquanto. Tem um muito bom também chamado Cowboys do Asfalto, do Gustavo Alonso, que conta a história da música sertaneja, mas, cara, é para quem gosta e para quem não gosta, porque é para entender esse movimento que vem da música caipira, que começou no circo, com dupla tocando no circo, até o que a gente tem hoje, esse mercado da música sertaneja. Também é muito bom o livro. Então eu ocupei o tempo porque eu fiquei na dúvida das músicas a quem indicar. Eu indico a minha, Mundo Ficção. Podem me procurar no Spotify, seguir, tem clipe, então inscrevam-se no YouTube, no meu canal. E, poxa, não sei, eu indicaria música que tem literatura. Não sei, vou falar uma que eu amo, que é Beira-Mar, de Zé Ramalho, que é totalmente inspirada nos Lusíadas, de Luís de Camões, a métrica, toda a maneira como ele escreve essa música Beira-Mar é muito, muito inspirada, assim. Eu acho que é a música que eu vou eleger agora para nossa... Mas acho que a nossa conversa já deu muita trilha aí também. Acho que tem que ouvir Bob Dylan. Chico Buarque vale a pena muito ouvir também, apesar de não ser exatamente isso que a gente está falando, mas é muito cronista também a música dele. Enfim, muita coisa, né? Acabando o tempo. Gente. E eu queria também indicar, né? Enfim, peço licença aqui para a Cris para indicar a música Busca a Vida, do Paralamas do Sucesso, que foi inspirada no Pequeno Príncipe, esse livro fofo demais. E o clipe também é maravilhoso. O clipe é todo dentro da estética do Pequeno Príncipe, então depois confiram lá também, que enfim, muito lindo. Jarbas Maris entrou aqui. Jarbas Maris é músico, toca com Tom Zé hoje em dia, mas tem uma carreira solo e um trabalho solo maravilhoso. E ele gravou Beira-Mar com Zé Ramalho. Ele botou lá. Tava gravando, é verdade. Eu sabia, Jarbas, mas você não tava aí na live ainda? Ou tava quietinho. Cris, a gente tem o último minutinho aqui. Eu quero já te agradecer muito pela sua presença. Foi um prazer, uma honra imensa sempre conversar com você, falar sobre música e literatura. Enfim, um prazer enorme. Gente, também agradeço muito a presença de quem esteve aqui nessa 1 hora com a gente. Foi um prazer. Depois, não esqueçam de mandar as suas frases lá no nosso direct.
E é isso, Cris, obrigada demais. Obrigada a você, Yasmin. Obrigada, Estante Virtual. Bom festival a todos vocês. Obrigada a todo mundo que passou por aqui. Isméria, Marcão, quem eu não sei, Caio, enfim, não citei todo mundo, Sandra, mas foi ótimo. E que pena que passa tão rápido, né? É, muito rápido, mas a gente vai estar sempre conversando e fiquem ligados nas redes da Cris também, que ela sempre divulga coisas super legais sobre o trabalho dela. E sigam a Estante Virtual, né, gente? Porque a gente também está produzindo literatura, cultura, educação, precisa ser cada vez mais pautada nas rodas de conversa e no nosso dia a dia. E como a Cris citou, a gente ainda tem mesas virtuais do nosso festival literário na semana que vem, então fiquem ligados na programação que ao longo da semana a gente vai divulgando, ainda tem muita coisa maneira. Então, obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Cris, pela presença. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho.